Bora lá, galerinha! O Estranho Iceberg dos Piratas, do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo do Semideus trazendo aqui pra vocês. E era óbvio que esse eu não ia deixar passar, né? Mais um vídeo aí com uma temática incrível. Mais um vídeo daqueles do Semideus que ele posta e fala assim, pô, como que ninguém pensou em fazer essa temática antes, né, cara? Iceberg dos Piratas. É um tema muito perfeito pra esse tipo de vídeo, né? Então, acho que vai ser muito maneiro. Enfim, se puder, deixando o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe lá, deixa um like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal que você vai estar me ajudando demais, tá bom? Além disso, link do nosso server, do Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também. Passe lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E bora, gente, bora ver esse vídeo aí que acho que vai ser muito... Acho não, tenho certeza que vai ser muito bom. Bora. Ok. Let's go. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg aqui no canal. Hoje vamos explorar o Iceberg dos Piratas. Pirataria é quando um grupo se junta e usa um barco para saquear áreas costeiras em busca de tesouros valiosos. Os piratas e a pirataria são temas que aparecem bastante na cultura pop, como em filmes, séries e jogos, onde muitos clichês e estereótipos... Meu computador não tá meio baixo que eu tô... é isso mesmo. Foram criados. No entanto, nem tudo isso reflete a realidade dos piratas históricos, né? Que vamos conhecer que os piratas eram exatamente igual a Assassin's Creed, melhor nesse iceberg que eu mesmo criei. Igual e eu vou deixar a imagem original aí embaixo nos comentários. Esse iceberg lista tanto piratas famosos quanto fatos obscuros e lendas sobre o tema. Mas sem mais delongas, vamos navegar pelo estranho iceberg dos piratas. Bora! Let's go! Tô animado, cara. Isso é da hora. A Era de Ouro da Pirataria. A Era de Ouro da Pirataria é um período que é geralmente datado de 1650. Eu sei, daí depois que o Gold Roger faleceu, né, cara? 1730, quando a pirataria estava em alta no mundo. Muitas figuras conhecidas surgiram nessa época, especialmente na região do Caribe, onde os piratas atacavam colônias europeias. Onde os piratas eram do Caribe? Navios mercantes, aumentando a criminalidade nas águas caribenhas. A maioria dos piratas desse período eram britânicos ou norte-americanos, mas também havia alguns franceses e holandeses. Historiadores têm... Os caras têm um barco, geralmente eram os caras que, tipo, que eram militares e tal, assim, que roubavam o barco, né? Sobre as datas exatas desse período. Corsários, sei lá, não, corsário acho que era, sei lá. A pirataria durou apenas algumas décadas no início do século XVIII, quando marinheiros ingleses desempregados após a Guerra de Sucessão Espanhola se tornaram piratas no Caribe. Mas independente da visão, esse período terminou ainda no século XVIII, quando as forças britânicas, através das companhias britânicas das Índias Ocidentais, começaram a capturar e executar piratas, fechando o cerco para os criminosos. Bad vibes, né, cara? É a última força livre do mundo, não é isso que os caras falam? Barba Negra. Barba Negra é o nome pelo qual ficou conhecido um infame pirata inglês que atuou na Era de Ouro e é considerado um dos piratas mais famosos da história. Sua vida antes da pirataria é um mistério, mas acredita-se que ele nasceu em Bristol, na Inglaterra. Ele também usava o nome Edward Teach, ou Edward... Mas é mentira, né, cara? É Marshall de Teach, né, cara? Tati. Embora haja... Tô brincando, né? Mas é a inspiração. É óbvio que a inspiração do Barba Negra é, mas o Edward também é o nome do Barba Branca, né? A possibilidade de que este seja um nome falso. Durante a Guerra de Sucessão... Os caras tudo bandido, certeza que era falso. Espanhola, né? Que durou de 1701 a 1714, ele poderia ter sido um corsário que, em torno de 1716, começou a atuar na pirataria. Em algum momento ele estava sob o comando de outro pirata, Benjamin Hornigold, nas Bahamas, e juntos eles capturaram um navio francês chamado La Concorde, que era um navio negreiro. Em 1718, Hornigold deixou de ser capitão, recebeu perdões reais e se tornou um caçador de piratas, enquanto o Barba Negra, né? Assumiu o comando do... Desculpa, a gente vai ter muita referência de One Piece nesse vídeo. La Concorde, renomeando o navio para Queen Anne's Revenge, nome esse que veio da
Guerra da Rainha Ana, um conflito dentro da Guerra de Sucessão, travado entre os franceses e os ingleses na América do Norte entre 1702 e 1713, guerra em que possivelmente Barba Negra serviu como corsário no lado inglês. O Queen's Any Revenge também se tornou um dos navios piratas mais conhecidos da história. Bravo, né? Como capitão, Barba Negra tinha entre 300 a 400 homens e 4 navios à sua disposição para atacar embarcações inglesas no Caribe e na costa da América do Norte. Ele era conhecido por evitar a violência desnecessária e tratava bem as tripulações dos navios capturados, confiando em sua aparência intimidadora, que incluía fósforos em seus cabelos, que criavam uma névoa de fumaça ao seu redor. Um de seus golpes mais famosos é uma parada, tipo, sei lá, né, cara? Muito besta, né, cara? Em 1718, quando bloqueou o porto de Charleston, na Carolina do Sul, por 2 semanas, exigindo medicamentos como resgate pelos prisioneiros que mantinha, possivelmente para tratar a sífilis de alguns dos seus tripulantes. O fim de Barba Negra veio rapidamente, ainda em 1718, quando ele foi perseguido por um oficial chamado Robert Maynard, a pedido do governador da Virgínia, Alexander Spotswood. Nesse confronto, o pirata entrou em conflito direto com Maynard, levando 5 tiros e 20 golpes de espada até cair. Cara, isso aí não é possível, né, cara? Isso aí é inventação, cara. Como é que pode? Nos relatos, ele foi decapitado com a sua cabeça... Só voltar a falar que saiu fumaça de dentro do cara, né, mano? Exposta na Virgínia como um aviso a outros piratas. O Queen's Any Revenge permaneceu desaparecido por anos, até ser redescoberto em 1996, submerso na costa da Carolina do Norte. Eu não sabia disso, que da hora. Um sítio arqueológico submerso. Que da hora, cara, não fazia ideia. Que pena que não tem como laçar isso daí e trazer pra superfície, né, cara? Que da hora. Davy Jones. Acredito que essa é a quinta vez que eu faço essa piada, mas não é esse Davy Jones que eu estou falando. O quê? Mas é claro que não é esse daqui. Não, o Davy Jones que leu é Elimar Gonzalez, né, cara? Pô, tá de brincadeira, mano. O Davy Jones Locker, ou o armário do Davy Jones, que é uma metáfora para o fundo do mar, onde vão as almas e corpos de quem morreu navegando pelas águas. A origem do nome Davy Jones é incerta, aparecendo em contos desde o início do século XVIII. Ele é descrito como um espírito maligno, com sua primeira menção aparecendo no livro The 4 Years Voyages of Captain Rogers Roberts, atribuído ao autor Daniel Defoe em 1726, onde a figura de Davy Jones já é ligada ao fundo do mar. No conto satírico The Adventures of... Eu acho engraçado pra pensar, né, cara, que a gente fica chamando o Davy de Davy Jones, né, cara? Até hoje a gente, tipo assim, a gente fala assim, nem pensa, nem lembra do personagem direito às vezes, né, cara? Você fala, pô, o Dave fez não sei o que, né, cara? Tipo, você nem... Nossa, escrito o mago Davy Jones, né, cara? Por Tobias Smollett, Davy Jones é descrito como um ser com chifres... Como o cara se juntou com o apelido dele de uma forma que, tipo, sei lá, alguém sabe qual que é o nome do Davy Jones, né, cara? Olhos arregalados, 3 fileiras de dentes mesmo, né? E fumaça saindo de suas narinas. Há também teorias que sugerem que Davy Jones pode ter se originado do termo Devil Jones, ou de um pirata menos conhecido que atuou no Oceano Índico nos anos de 1630. Outra história menciona um dono de pub na Inglaterra chamado Davy Jones, que embriagava seus clientes para depois vendê-los a capitães de navios, que forçavam esses clientes a trabalharem para eles. Davy Jones é uma figura recorrente na cultura pop, sendo um personagem na franquia Piratas do Caribe e atualmente tendo um papel de destaque em One Piece, especialmente aí nos últimos capítulos. Uou! Sério isso? Caraca, não sabia, cara. Fiquei interessado de voltar a ler o mangá de One Piece de volta. Pra quem não sabe aí, mano, eu acompanhei o One Piece até mais ou menos ali o arco de Wano aí, cara. Mas já no arco de Wano eu já não acompanhava tanto, assim, mas sabia bem o que estava acontecendo. Agora, cara, depois de Wano, eu realmente não sei o que rolou. Sei um pouco, assim, por cima. Sei que eles foram lá pra Ilha do... Spoiler aí pra quem não vai, para quem não viu ainda, mas... Não tem spoiler, sei que eles estão indo pro negócio do Vegapunk, pra Ilha dos Gigantes lá. Mas é só isso que eu sei de por alto, não sei o que tá acontecendo nesses últimos capítulos. Mas eu lembro que no arco da Ilha dos Homens Peixe lá, dos Tritões, tinha lá um personagem que era meio inspirado no Davy Jones, só que era um personagem meio pateta, né? Não sabia que os caras tinham trazido isso, ainda mais no cara ali, que é o Shebeck, não é, cara? Eu mesmo já usei a lenda do Davy Jones em um livro que eu escrevi, que teremos mais informações sobre ele em breve, então fiquem ligados.
Não, faz que eu vou dar uma pesquisada depois, cara. Fiquei interessado em saber o que tá acontecendo em One Piece. Os piratas da Somália. Um dos casos mais conhecidos de pirataria Atualmente, moderna é o dos piratas da Somália, que atuam principalmente na costa do país, no Golfo de Aden, próximo à Península Arábica. A Somália é um dos países mais conturbados do mundo. Mas é um lugar ali importante, né? Que ali o canal de Suez ele vai ser bem ali, né, cara? Ele tem muito navio mesmo que passa. Em uma guerra civil desde os anos 80, sendo Meu assim Deus. um dos países mais pobres do Nossa, mundo, 192, ocupando cara. a penúltima posição no ranking global, apenas acima do Sudão do Sul. A pirataria na Somália começou a ganhar força em 1991, após o colapso do governo nacional, e se tornou ainda mais proeminente entre 2008 a 2012. Esses piratas sequestravam embarcações estrangeiras que navegavam pelo Golfo de Aden, exigindo pagamento pelo resgate. Alguns deles alegavam estar protegendo as áreas do Golfo contra a pesca ilegal estrangeira. A atuação desses piratas diminuiu a partir de 2012, devido à presença da OTAN na região, que realizou patrulhas marítimas até 2016, fazendo com que a classificação de zona de alto risco fosse retirada em 2023. Um dos filmes mais conhecidos que aborda Já ouvi falar desse filme aí, a pirataria na Somália é o Capitão Nossa, tem até um Phillips, de 2014, que retrata a história real de um grupo de piratas que sequestrou um navio cargueiro do comerciante americano Richard Phillips em 2009. Interessante, né, cara? Deve ser maneiro esse filme, cara. Piratas mulheres. Durante a era de ouro da pirataria e até mesmo antes, bem antes, algumas mulheres se destacaram como piratas. As mais conhecidas provavelmente são Anne Bonny e Mary Read. Assim como muitos piratas da época, suas Tem uma histórias Bonnie, são é muito referência. Tem uma Bonnie em One Piece sério. também, Anne né? Bonny pode ter nascido na Irlanda com o nome de batismo Enna Cormac, enquanto Mary Read era inglesa. Ambas serviram o capitão John Rackham, também conhecido como Calico Jack, que operava nas maneiro o Bahamas nome. e na Jamaica. Mary Read, inclusive, quando mais nova, costumava se vestir como um garoto para conseguir trabalho. Ela, inclusive, disfarçada em algum momento, até Tem até isso no Piratas do Caribe, né? Uma parada parecida com essa, na inspirada dessa história. serviu o exército da Inglaterra, fazendo ela se mudar para o Caribe. Bonnie também costumava se vestir como homem e, junto com a tripulação de Calico Jack, atacava embarcações das Índias Ocidentais. Bonnie também se tornou a amante do seu capitão. Em novembro de 1720, enquanto o navio de Calico Jack passava próximo à ilha da Jamaica, ele sofreu um ataque de uma embarcação liderada pelo corsário Jonathan Barnett, que havia sido enviado pelo governador da Jamaica, o Nicholas Lawless. A tripulação de Jack foi capturada e todos os seus membros foram executados, exceto Anne Bonny e Mary Read, que estavam grávidas. Sabe-se que Mary Read permaneceu presa até 1721, quando morreu de febre na prisão. Já Anne Bonny foi liberada e seu destino permanece incerto até hoje. Mas elas não foram as únicas piratas mulheres na história. Houve também a Saída al-Hura, que nasceu entre 1491 e 1495, no atual Marrocos. Ela se casou com o governante de Tetuão, que também está em território marroquino, perto do Estreito de Gibraltar. Após a morte do marido, Saída, pela sua experiência, tornou-se a governante de Tetuão, recebendo o título de Al-Hurra, que era dado a mulheres no mundo árabe em posições de governo. Ela, inclusive, foi a última a ter esse título. Em 1541, ela se casou novamente com o sultão marroquino Ahmed al-Altassi, da dinastia Ouatassi. Mesmo se casando, ela não perdeu o governo de Teutão. Saída era de uma família nobre muçulmana expulsa da Península Ibérica durante a Reconquista. Como governante, ela lutou contra a expansão espanhola e portuguesa no Marrocos, utilizando piratas para atacar a costa espanhola e obter recursos. Ela sonhava em retomar a Península Ibérica dos cristãos e restabelecer o controle muçulmano na região. Ela governou Tetuão por cerca de 30 anos, até ser deposta por seu genro, Muhammad al-Hassan al-Madri, passando o resto de seus dias dedicado à religião na sua cidade natal, Ainda mais numa sociedade islâmica, né, cara, que a gente sabe que as mulheres aí
são bastante devotas aos maridos, né, cara, por assim dizer. Então realmente é uma sociedade bastante patriarcal, por assim dizer, né, cara. É bastante impressionante os feitos dela, que né. faleceu entre 1552 e 1562. Também temos a pirata Olha, chinesa Zhang Weisao, considerada a pirata mais poderosa da história, contando até os é, piratas masculinos. Ela nasceu como Ti Wang em uou, Guangdong, com ela trabalhando inicialmente como uma prostituta. Posteriormente, ela se casou com um grande pirata chinês chamado Zhang Yi em 1801, esse e nome não é após a morte estranho, de seu não. marido em 1807, Zhang Yisao se tornou a comandante da frota de seu marido, com ela então ficando à frente de 300 a 400 juncos, um tipo de Uou! embarcação chinesa, e Mas, comandando assim, em não eram super navios também, né, torno sinceramente, de né, mas 40 mil homens. Sim, muito doido, 40 hein, mil homens. caramba. China e seus números absurdos, nada de novo. Ela também se casou com um filho Pô, esse personagem é adotivo maneiro, a China fazer um game aí dessa parada, de né. seu marido, Zheng Bao. Ao subir como capitã, Zheng Yisao criou diversas regras que asseguravam a disciplina de sua frota, punindo quem se acovardava ou desobedecia suas ordens. A frota de Zheng Yi entrou em conflito contra forças britânicas e portuguesas, além de forças da dinastia Qing, que governava a China na época, com ela conseguindo controlar praticamente todo o comércio de sal da região, com ela demandando impostos de navios mercantes que atravessavam as áreas sob seu controle. Foi necessário a união dos britânicos e portugueses com Qing para que sua frota fosse derrotada em 1810. Após isso, Zheng Yisao entrou em um acordo com a dinastia que perdoou ela e seus homens pelos Uou! seus crimes Se e deu bem fez ela ainda. ganhar uma pensão generosa para se aposentar da pirataria. Após isso, ela voltou para sua cidade natal e veio a falecer Pô, pacificamente em 1800. que personagem maneiro, né, cara? Pô, eu tô vendo aí de fundo que claramente tem filmes e tal, mas são filmes que não fizeram muito sucesso no ocidente, ou pelo menos eu não conheço, né. Pô, tem personagem muito legal aí, cara, pra fazer um jogo, uma história assim, né, pô, que 1944, da com hora, seus mano. 68 anos. Maneiro pra caramba. Rock brasiliano. Rock brasiliano é um pirata até que Brasiliano, né, cara? Muito bom. conhecido por aqui, já que ele teoricamente foi um pirata brasileiro. Na verdade, Ó, Rock brasiliano nasceu em Groningen, na Holanda, em ah, ok. 1630, com o seu nome de nascença exato sendo desconhecido, mesmo alguns acreditando que o seu nome era Gerrit Gerritson. Ele chegou ao Nordeste Nome brasileiro engraçado. ainda jovem, acompanhando seus Ah, pais, na em uma Alemanha época que a brasileira. Na região era Alemanha, na Holanda brasileira, por assim dizer. controlada pelos holandeses, crescendo no atual estado de Pernambuco. Ele atuou Da como um hora, né? corsário do governo holandês na Bahia, atacando navios estrangeiros até que os portugueses reconquistaram a região. Depois disso, ele se tornou um bucaneiro, um tipo de pirata que atacava principalmente colônias e navios espanhóis, estabelecendo-se em Port Royal, na Jamaica. O que sabemos sobre sua vida foi retratado nos escritos do francês Alexandre Exquemelin, que descreveu o rock brasiliano como um homem Rock the Brazilian. beberrão e cruel, que torturava seus prisioneiros. Ele costumava atirar em É quem se BR, né? Não recusasse tem a beber jeito. com ele e queimou vivo 2 agricultores Primeiro BR do bigodinho fininho, né, rapaziada? Olha espanhóis aí. que não entregaram seus porcos. Rock brasiliano atuou ao lado de lendas da pirataria, como Henry Avery e François Loloné. Eventualmente, ele foi Personagem incrível aí também pra uma série, algo brasileiro, né, cara? Mas aí, né, a gente sabe que no Brasil as coisas são mais capturado e complicadas, né? enviado à Espanha, mas conseguiu escapar e voltou à pirataria. Contudo, em 1671, ele, seu barco e sua tripulação simplesmente desapareceram, e seu paradeiro até Está hoje fundado em algum lugar, né, é um mas mistério. vai saber, né? Ok, let's go. Pô, vai ter 6 camadas esse vídeo, será, cara? 3, 4... Ah, não, tá, que a 5 é bem longo. Yokou. Yokou, ou Wako, é o nome dado Piratas a japoneses? piratas japoneses que atacaram a costa da China e da Coreia entre os séculos 13 e 17. Inicialmente, o termo referia-se apenas aos piratas japoneses, mas depois passou a incluir grupos mistos e multiétnicos, que também tinham piratas chineses. O termo Yokou pode ser traduzido como piratas anões, uma forma pejorativa porque eles eram usada para baixinhos? se referir aos piratas japoneses. Muitos Pô, desses sacanagem. piratas vinham das ilhas japonesas
ilhas Ó, próximas Tsushima? à Península Coreana, como Tsushima e É. Iki, que foram invadidas pelos mongóis no século XIII. Além de atacar a China e a Coreia, Eu os queria jogar Otoku Ghost of Tsushima, cara. também saqueavam áreas do Mar do Sul da China, chegando até mesmo às Eles vão. Filipinas, onde no século XVI fundaram cidades-estados como Aparri, no norte do arquipélago. Lá eles entraram em conflito com as forças espanholas nas batalhas de Cagayam, em É muito doido esse cara com roupa de samurai enfrentando os espanhóis, né? Que é muito da hora. 1582. Os Yoko começaram a desaparecer após o fortalecimento das potências marítimas da China, da Coreia e do próprio Japão, que iniciaram repressões contra esses piratas. É, não tem jeito, né, cara? É tipo assim, eles se aproveitavam de um momento que tinha. É aquilo, né, cara? Eu não sei, cara. É como a pirataria na internet. Hoje em dia tem muita gente que faz, né, cara? Mas vai saber daqui 30, 40 anos, os caras vão aumentar cada vez mais a. Que nem, pô, antigamente, pra você ver um episódio de anime aí, ou pra você assistir um jogo de futebol, né, cara, no computador, era super fácil. Você colocava lá Futimax lá e achava rapidinho, né, pra assistir alguma coisa. Agora, hoje em dia, cara, ó, você não consegue achar de jeito nenhum, cara. A pirataria vai acabando conforme os governos vão regulamentando as paradas, vão cada vez mais fechando, né, cara. É uma comparação meio chula, mas faz sentido, velho. Black Caesar. Esse é o nome pelo qual ficou que conhecido um pirata Pô, africano os que nomes são viveu maneiros, durante né? a Era de Ouro da pirataria e serviu diretamente ao Barba Negra no convés do Queen's Revenge. De fato, existiu um homem africano conhecido como Caesar que serviu ao Barba Negra e inclusive Esse sobreviveu é o do Assassin's Creed, né, cara? Eu lembro que tinha até uma DLC dele, né? após a morte de seu capitão, sendo capturado e julgado em 1718. Mas seu destino é incerto. Algumas fontes afirmam que ele foi executado, enquanto outras dizem que ele foi absolvido e se tornou um escravo. No entanto, Black Caesar é também considerado uma figura lendária, com histórias dizendo que suas origens estão na África Ocidental, onde ele era um chefe tribal que foi capturado por comerciantes de escravos. Durante a viagem no navio de seus captores, ele fez amizade com seu capitão, que era o único que lhe dava comida e o ajudou a escapar quando o navio enfrentou um furacão na Flórida. Os dois foram os únicos sobreviventes desse naufrágio. Após isso, começaram a praticar pirataria, se passando por marinheiros naufragados e roubando embarcações que ofereciam ajuda. Depois de se tornar pirata, Black Caesar começou a aterrorizar a região das Florida Keys, acumulando tesouros que ele e o capitão enterraram em uma ilha chamada Elliott Keys. Em algum momento, os dois se desentenderam quando o capitão se apossou de uma mulher que Caesar havia capturado em um dos saques. Eles brigaram por essa mulher e Sim. As mulheres, né, cara? acabou matando o capitão. Os caras tinham uma amizade de anos, né, cara? Foi só chegar uma mulher na parada que os caras, né, olha, é uma maluquice, né, cara? Homens são todos iguais, não importa a época. E tomando a mulher para si. Na lenda diz que Black Caesar tinha um harém na ilha, com cerca de 100 mulheres. E Pô, construiu 100 mulheres e o cara tava brigando por causa daquela lá? Pô! um campo de prisioneiros ali. Tudo isso antes de se juntar à tripulação do Barba Negra. Toda essa origem e atuação nas Florida Keys não são confirmadas historicamente, e sua lenda está ligada a um ex-tripulante do Teach chamado Caesar, sobre o qual pouco se sabe. Ok. Basicamente assim, ó, tem toda essa super lenda aqui, mas aqui não tem muito certo, não. Os primeiros piratas. Os paus do mar lá, né, cara? É uma pergunta um pouco difícil de responder. Porém, muitos consideram os povos do mar como um dos exemplos mais antigos de pirataria. Os povos do mar eram uma confederação de povos de origem incerta que atacaram as costas de nações do Mediterrâneo, como o Egito, por volta de 1200 a.C., durante o colapso da Idade do Bronze. É muito bizarro a gente saber dessas coisas. Como, tipo assim, muito doido o que é arqueologia, a história, né, cara? De saber que há 1200 anos atrás tinham povos do mar que atacavam o Egito, sabe? Cara, tipo, vai ser uma informação tão trivial, mas é tão bizarro que a gente consiga saber disso, né? Há 1200 anos atrás, não. Há 3200 anos atrás, né? Claro que atos de pirataria podem ter ocorrido desde que os barcos foram inventados. E se acredita que o Mediterrâneo foi atormentado por piratas desde os primórdios da história. Desde que o mundo é mundo. Povos de forte presença marítima, como os etruscos, frequentemente associados a histórias de piratas. Outro exemplo de pirataria antiga é o almirante grego Dionísio de Fosseia, originário da região da Jônia, na atual Turquia. Ele atuou como almirante no século V a.C., durante as guerras persas, comandando a frota jônica na Batalha de Lade, em 494 AC. Apesar de ter uma força capaz, seus homens enfrentavam baixa moral e exaustão.
levando muitos a se recusarem a lutar contra os persas. Essa falta de moral resultou em sua derrota na batalha. Dionísio então se retirou para o Chipre e começou a se envolver em atividades piratas, entrando em conflito contra os fenícios e etruscos, tornando-se um dos piratas mais antigos documentados. Inclusive, sua liderança nessa batalha foi registrada pelo historiador Heródoto. Ó, o pai da história. Irado, né, cara? Que nem eu falei, cara, é muito doido a gente saber dessas coisas. Tipo, a gente às vezes escuta isso em vídeos e tal, mas a gente nunca parou pra pensar, cara, como é que essa informação chegou até nós, né? Muito doido, né, cara? Muito irado. Uou! Chegaram até aqui, gente, por favor, deixa o like, se inscreva no canal caso seja sua primeira vez aí, esteja curtindo. Também deixa um comentário aí, tá bom? Pra gente trocar uma ideia depois. Bora. Libertária. Ah! Libertária seria Cara, uma... daí tem no Uncharted 4, né, cara? Eu lembro de quando saiu o Uncharted 4, eu assisti uma gameplay, eu não sei se era do David Jones mesmo, né, cara? O que é bastante irônico, né? Mas eu lembro de ver gameplays desse jogo na época e tinha esse lance de Libertária, cara. Eu nunca joguei nenhum Uncharted, mas o 4 eu lembro de ver uma série no YouTube na época. hipotética colônia de piratas Não sei que, se tem no Assassin's Creed Black Flag, acho que não, segundo mano. relatos, Libertália, acho teria que não. se estabelecido no século XVII na ilha de Madagascar. Essa ilha Nossa, é em Madagascar, caramba. citada apenas na obra A General History of the Pirates. E muitos historiadores Olha questionam lá, a Uncharted. veracidade da existência dessa colônia certeza pirata. De acordo com a descrição Difícil de contida acreditar, nesse né, livro, mano? Libertária teria sido criada por um pirata Assim, é aquilo, no coração a gente acredita, né, cara? Mas na história a gente olha e fala, pô, é meio, né, difícil de se acreditar nisso. conhecido como James Mission, que transformou essa colônia Cara, James em Mission tinha uma uma missão. utopia, um espaço onde todos eram livres, independente de origem, raça ou crença. É dito que O tal do Ancapistão. Libertária era regido por uma democracia direta, permitindo que seus habitantes elaborassem mas então. suas Tá, próprias eles mesmos votavam na. Faz sentido. Interessante, cara, o leis. conceito. Faz Também sentido. foi criada uma língua própria para a colônia. Aí já é O capitão James Mission, supostamente um francês, assumiu a liderança dessa colônia. Essa sociedade buscava ser uma alternativa aos regimes autoritários da época, almejando justiça, liberdade e igualdade para todos. O lema de Libertária era por Deus e pela liberdade, e sua bandeira era completamente branca. Não há evidência Mas não era 100% livre, então, né, cara? Porque está por Deus o nome, o Estado não é laico, né, cara? históricas que confirmem a existência de Libertária, sendo considerada por muitos como uma utopia fictícia. É a liberdade dada por Deus, né, rapaziada? Isso. Sim, eu acho que com certeza é fictício, né? Se houvesse, de fato. Talvez tenha havido, tipo, uma vila, algo assim, que os caras fizeram de paliçada lá de madeira e que não sobreviveu com o tempo, né? Mas nada grande, né? Enfim, mas é interessante o conceito, né? A bandeira branca é muito maneira também, né? Minha nossa. Caramba, o que foi isso que acabou de acontecer, cara? Eu não sei, mas estavam mexendo na energia daqui hoje e acho que mexeram em coisas erradas, cara, porque isso foi muito estranho, cara. E minha tela desligou, ficou preta, mas meu computador pelo menos ficou de pé. Caramba, que bizarro. Teuta de Ilíria. E continuando a explorar histórias dos piratas da antiguidade, Caramba, encontramos que foi isso, Teuta, cara? que foi rainha da tribo de Ardiain. Ela ascendeu ao trono após a morte de seu marido Agron, em 231 AC. A tribo de Ardiain era um dos povos que Tô habitavam assustado. a região da Ilíria, uma área costeira dos Balcãs, que é banhada pelo mar Adriático. Essa tribo dominava principalmente terras que hoje pertencem
pertencem à Albânia. Após se tornar rainha de Ardeai, Teuta deu continuidade à expansão de seus domínios pela Ilíria, e ela se destacou por apoiar a pirataria ilíria no Mar Adriático. Durante seu reinado, a pirataria porque ela queria tornou-se desestabilizar um alguém, instrumento da né? política Então. estatal, utilizada para assediar inimigos, financiar o reino através de saques e afirmar domínio sobre o Mar Adriático, incentivando esses piratas a fazerem ataques a quaisquer navios. Valia a pena, você fazia uma negociação com os caras atacavam teus inimigos e você nem precisava sujar suas mãos, cidades costeiras, o que expandiu o poder de seu reino. Os comerciantes de várias regiões sofreram pesadas perdas, o que aumentou as tensões com a República Romana, que cavalo é esse, cara? Olha isso. Ressentia com a pirataria ilíria. Lembrando que a Península Italiana também é banhada pelo Mar Adriático. Assim, eles usaram como justificativa o suposto assassinato de um embaixador romano por piratas a serviço de Teuta para exigir reparações e o fim da pirataria, pedido que foi negado pela rainha, que alegou que a pirataria era um costume da Ilíria, uma prática adotada pelo povo da região para... O costume do Brasil é o assalto, né, cara? Não podemos melhorar isso. Essa postura foi vista como um desafio à autoridade romana, levando Roma a declarar a Primeira Guerra Ilíria, da qual saiu vitoriosa em 228 AC, fazendo com que Teuta perdesse grande parte de seus territórios, limitando-se a uma sabia com quem estava mexendo, área ao norte da cidade de Lisso, atual Leze, na Albânia, e sendo obrigada a pagar tributos a Roma. Sobre essas novas condições, Teuta decidiu abdicar do seu trono em 227 AC, e sua vida após a abdicação permanece faz parte da nossa cultura, envolta em mistério, incluindo a data de sua morte. Apesar disso, ela deixou um legado como uma monarca que utilizou a pirataria para conquistar poder político, sendo lembrada como uma mulher que desafiou Roma. Interessante, né? Que papinho, né? Piratas cilícios. Ainda explorando a relação de Roma com os piratas, temos os piratas cilícios, que atuaram no mar Mediterrâneo a partir do Onde fica a Cilícia? século II a.C. Esses piratas operavam a partir da Cilícia, uma região no sudeste da atual Turquia. Tô confundindo com Sicília. O surgimento dos piratas cilícios está ligado ao enfraquecimento do Império Seleucida e do Egito, que deixou um vácuo de poder no mar Mediterrâneo. Eles provocaram grande instabilidade na região, saqueando navios e cidades costeiras. A atividade econômica dos piratas incluía o comércio de escravos, que eram vendidos para a elite romana, que os utilizavam em plantações na Península Italiana. Os piratas cilícios capturavam muitos desses escravos durante seus ataques, tendo como alvo navios mercantes que transportavam trigo egípcio para Roma, capturando as tripulações e as vendendo como escravas, com a ilha de Delos na Grécia tornando-se um importante mercado de escravos. Com o passar das décadas, o poderio desses piratas cresceu e eles se tornaram uma ameaça cada vez mais significativa para Roma. É sempre assim, né, cara? Os caras começam apoiando a parada e tal, não necessariamente apoiando, mas fazendo... Tipo, os piratas desaparecem na onde tem o governo está faltando ou apoiando, né, cara, basicamente. É como eu falei naquele exemplo, literalmente. Cidades próximas à capital. Só com o tempo o governo começa a se preocupar e acaba destruindo eles, né, cara? E forçando a República a força do Estado, a máquina do Estado, né, cara? Suas ações. A primeira campanha contra os piratas foi promovida pelo político Marco Antônio Crético, pai do Marco Antônio mais conhecido, que se destacou na Guerra Civil Romana e teve um romance com Cleópatra. Essa campanha ocorreu em 102 AC e conseguiu destruir algumas frotas. Porém, os piratas conseguiram se reorganizar. Outra campanha foi realizada entre 78 e 74 AC, liderada pelo político e general... bizarro, se for para pensar, hoje em dia é o tempo que tem menos pirataria. Por mais que você tenha os piratas lá da Somália e tal, a pirataria sempre foi algo relativamente comum, né, cara? Publio Servilio Vácia Isáurico, que também foi cônsul da República. Sua campanha igualmente destruiu frotas piratas, mas eles continuaram a se manter resilientes. Durante esse período, os piratas cilícios sequestraram ninguém menos que o Júlio César. Mas eu já ouvi falar dessa história mesmo, como cara. líder de Roma. O sequestro ocorreu em 75 AC, enquanto Júlio César viajava para a ilha de Rhodes para estudar oratória, quando ele tinha apenas 25 anos.
Os Não era novo piratas ainda, né? exigiam um resgate de 480 mil sestércios, uma moeda usada na Roma Antiga. Júlio Isso César equivalia ao quê, né? ficou Dá pra ofendido comprar o quê com nisso? o valor, Alguns lugares falam que ele, na verdade, estava fazendo uma piada nesse momento. acreditando que ele valia mais do que isso, e ordenou que os piratas aumentassem o resgate para 1.200.000 Pô, sestércios. tô maluquice, né, cara? Isso aqui é óbvio, isso aqui deve ser lenda, né? Júlio César ainda ofendia os piratas, os chamando de bárbaros analfabetos, e os ameaçava dizendo Não era tão mentira, que sinceramente, quando né? fosse libertado, ele iria crucificar todos eles, algo que os piratas levaram como uma piada. Mas quando o resgate foi Caraca, pago né, cara? e César libertado, ele É pessoa errada pra se fazer piada. caçou os piratas com um pequeno exército, os crucificando como ele havia prometido. O fim da pirataria cilícia só ocorreu na terceira campanha, promovida pelo cônsul romano Pompeu entre 67 e 66 AC, que conseguiu remover permanentemente os Só piratas nomes cilícios famosos. do Mediterrâneo. Irado, né, cara? Doideira. Cara, esse tal de Júlio César aí, cara. Contos, né, cara? Parece um conto, uma lenda. Mas não é, né, cara? Aparentemente tem um fundo de história bem grande mesmo. É só a parte ali realmente dele aumentar o bagulho que deve ter sido lenda, né? Bora pra última camada. Hamá barba. ibn Jabir al-Jahami. Esse é o nome de um pirata árabe que viveu entre o século 18 e 19 e atuou principalmente no Golfo Pérsico. Hamá ibn Jabir foi descrito por um autor inglês chamado James Silk Buckham como o pirata mais bem-sucedido e mais tolerado que uma vez já infestou algum mar. Hamá nasceu na região Pô, os termos que ele usa, né, cara? Tipo aquele... Pô, fã ou hater, né, cara? de Grani. Atualmente, Igual o vídeo do Ronaldo lá, o Ronaldo aposentado, né? Mesmo imenso, colossal, não sei país o quê. Kuwait e liderava uma Pô, tribo caramba, árabe mano. local. Inicialmente, ele se envolveu em negócios como a venda de cavalos e, com o dinheiro obtido, adquiriu um barco e começou a navegar pelo Golfo Pérsico, com cerca de 2.000 homens, muitos deles escravos africanos. Ele atacava e saqueava embarcações que navegavam pelo Golfo, tendo como o principal adversário a família Al-Khalifa, que é a família que governa até hoje o país Bahrein, com Hamá formando diversas alianças temporárias com outras famílias reais e potências da península, como os sauditas, os omanitas, que estavam emergindo na época, e até os persas e os britânicos. Os britânicos e outras potências reconheciam sua autonomia e influência, tratando-o com diplomacia e concedendo-lhe audiências, apesar de sua reputação. O autor James Silk Buckham teve a oportunidade de ver o pirata pessoalmente, e ele o descreveu como um homem marcado por cicatrizes de ferimentos causados por balas e cortes de sabres. Uma característica notável de Hamá ibn Jabir é que ele foi um dos poucos piratas históricos e o único que eu encontrei que realmente usou um tapa-olho, um elemento frequentemente associado a era um dos mais bravos dele, né? piratas por na isso. ficção, mas que é raramente Doideira, né? observado na história. Hamá começou a usar um tapa-olho após perder um dos seus olhos em uma batalha. O pirata faleceu em outubro. Mas assim, cara, talvez os piratas, os líderes dos navios não usassem, mas talvez fosse comum em tripulações usar isso. Talvez tenha sido por isso que ficou popular o pirata, o símbolo do pirata tapa-olho, né? Porque ferimentos devia ser, as pessoas realmente deviam ferir o olho, né, cara? Enfiar espada, assim, tudo mais, né? De 1826, em um embate naval contra as forças da família Al-Khalifa. Seu navio foi interceptado pelo sheik Ahmed bin Salman Al-Khalifa, que aparentemente era o sobrinho de Hamá, que buscava recuperar bens que ele havia roubado. Durante o confronto, os dois se envolveram em um duelo de espadas, mesmo que Hamá estivesse praticamente cego por conta de cataratas. Quando percebeu que sua morte era iminente, Hamá agarrou seu filho de 8 anos, correu para a cozinha de seu navio e incendiou os barris de pólvora armazenados lá, provocando a explosão do navio que resultou na morte dele, de seu filho e de muitos que lutavam de ambos os lados do combate, incluindo membros de sua própria tripulação. Doideira, né, cara? Muito maneiro, né, cara? Nossa, isso que eu falei, né, cara? Como que as pessoas não fizeram antes um iceberg dos piratas? Porque é um tema tão
interessante, né, Albert cara? Hicks, Albert W. Eita. Hicks, foi Você um não tem muita cara de pirata, tem mais cara de cowboy, criminoso né? americano nascido em 1820 em Foster, Rhode Island. Ele começou a se envolver no mundo do crime a partir Bom, isso dos bem tarde, né? 1820? 15 anos de idade, com ele em algum momento sendo preso acusado de roubar uma bagagem em uma estação de trem e conseguindo fugir da prisão 2 vezes. Após ser solto em definitivo, ele, segundo o seu próprio relato, se envolveu em assassinatos, motins e roubos, provocando revoltas em navios mercantes, além de cometer roubos em terra firme, atuando em campos de ouro na Califórnia, América do Sul e México. Ah. Acredita-se que ele tenha matado nesse período centenas de pessoas, utilizando o dinheiro que conseguia em seus crimes para gastar com mulheres, bebidas e roupas caras. Ok, não está errado, Que né? se Nesse estabeleceu em Nova York em 1860 aos 40 anos, conseguindo se casar com uma mulher que desconhecia seu passado criminoso e que já tinha um filho Esperto! de uma relação anterior. Mesmo assim, ele continuou mergulhado no crime para sustentar essa nova família. Nessa época, ele foi Vê duas contratado vidas. para fazer parte da tripulação de um barco à vela chamado A.E. Johnson, que era utilizado no comércio de ostras, o que significava que havia uma quantia significativa de dinheiro a bordo que seria usada para comprar as ostras. Logo, esse dinheiro Vai chamou roubar, a será, né? atenção de Putz, que Albert maluco. Hicks, que elaborou um É, cara, plano o cara, às vezes, ele tenta. É aquele cara que ainda tenta fazer uma família, tentar se ir pra aquilo, mas no primeiro momento que o cara é tentado, ele já cai de volta nos crimes dele, né, mano? para poder roubar esse dinheiro. Durante a noite, enquanto o barco navegava próximo à ilha de Staten Island, ainda em Nova York, Hicks pegou um machado e assassinou os outros 3 tripulantes do navio, caramba. os irmãos Oliver e Smith Wilkes e o capitão da embarcação, o George H. Bird. Após cometer os assassinatos, ele saqueou o navio, pegando pertences desses tripulantes e levando os $230 que estavam na 230 época, era muito dinheiro naquela época, devia ser um completo absurdo. O cara falar uma vez que quem tinha $10 era rico naquela época, né? cabine e decidiu afundar a embarcação para eliminar as evidências dos seus crimes. Ele então voltou à terra firme na ilha de Staten e começou a gastar o dinheiro roubado em bares, acreditando que nunca seria pego. Contudo, os destroços do A.E. Johnson foram encontrados pela guarda costeira no dia seguinte, que iniciou uma busca pelo responsável pelo naufrágio e pela morte dos tripulantes, interrogando testemunhas que haviam visto Hicks na noite anterior, rapidamente chegando na conclusão que ele era o culpado. Com isso, Hicks percebeu que estava sendo procurado através dos jornais e fugiu com sua esposa e o filho dela de Nova York, indo para Providence, em Rhode Island. Mesmo assim, a polícia conseguiu localizá-lo e o prendeu, encontrando entre seus pertences um relógio que pertencia ao capitão George Bird, o ligando diretamente ao crime. Com isso, ele foi condenado e executado por pirataria ainda em 1860, na ilha de Bedloe, em Nova York, que hoje é conhecida como a Ilha da Liberdade, onde está situada a Estátua da Pô, eu nunca Liberdade. tinha visto uma imagem tirando. Nunca tinha reparado que tinha esses outros prédios na mesma ilha, né? Que seria instalada na ilha mais de 20 anos após a execução de Albert Hicks, considerado a última pessoa a ser executada por pirataria nos Estados Olha só. Unidos. Sua execução The foi um Psycho, grande vocês viram evento, ali? com mais de 10 mil pessoas assistindo. Caraca! Após sua morte, seu corpo foi roubado, possivelmente para ser vendido a estudantes de medicina da Universidade de Columbia. Isso era comum na época, né? Caramba, cara, que história interessante. The Psycho é um apelido muito bravo, né, cara? Que isso? Zulmiro. E para encerrar o iceberg, retornamos ao Brasil para explorar outro pirata que é Esse eu nunca ouvi considerado falar, um caramba. pirata brasileiro. Sim, rock brasiliano não foi o único a ter laços com o Brasil ao longo da história. Há um caso intrigante envolvendo um pirata nascido na cidade de Cork, na Irlanda, enquanto a Irlanda ainda fazia parte da Inglaterra, que se chamava Francis Hodder. Ele era um aristocrata que serviu na Marinha Britânica
britânica, mas após assassinar um oficial, viu-se forçado a desertar para escapar da pena de morte, unindo-se a um grupo de piratas e adotando o nome Zulmiro, alegando ser um pirata grego. Sua trajetória como pirata se concentrou no Atlântico Sul, onde participou do saque da Catedral de Lima, no Peru, em 1821. Junto a outros piratas, Zulmiro teria supostamente enterrado esse tesouro na ilha de Trindade, tipo os novos vikings, né, cara? Localizada no litoral do Espírito Santo. Os vikings eram piratas, se você for ver também, né, cara? Tesouro nunca foi encontrado. Tesouros com H. E é considerado por alguns como uma lenda. Onde que ele enterrou, pera? Enterrado esse tesouro na ilha de Trindade, localizada no litoral do Espírito Santo. Esse tesouro nunca foi encontrado e é considerado por alguns como uma lenda. Mas pior que realmente essa história é meio estranha, cara. Após esse episódio, Zulmiro foi capturado pelos ingleses sob o comando de um antigo amigo da época da marinha, conhecido como Keppel. Para não condenar seu velho amigo à morte, ele simulou a fuga de Zulmiro na costa brasileira, sob a condição de que este abandonasse a pirataria e se exilasse no interior do continente. Zulmiro então viajou por 9 dias adentro do território brasileiro até chegar à cidade de Curitiba. Uou! Sim, Curitiba, que na época era apenas uma vila com menos de 3.000 habitantes. Ao chegar, ele se estabeleceu. Caraca, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, que da hora! Na vila, mudando seu nome para João Francisco Inglês, com inglês escrito com Z em vez de S. Entretanto, putz, que nome genérico, ridículo, ele ficou popularmente conhecido. Tem o nome mais óbvio possível. Tipo, ele pegou 2 nomes comuns e colocou que ele era inglês. Na região como Velho do Mato, com os habitantes locais não tendo ideia do seu passado como pirata. Ele se casou com uma ex-escrava e teve 4 filhos, vindo a falecer em 1889 aos 91 anos. Por muito tempo, a história de que um pirata viveu em Curitiba foi tratada como uma lenda. No entanto, em 2018, um estudo realizado pelo arqueólogo Marcos Juliano Offenbock comprovou a existência de Francis Hodder, ou Zulmiro, desvendando toda essa narrativa que eu acabei de compartilhar. E pelo visto, existem hoje descendentes de Zulmiro, que residem no município de Campo Mourão, no Paraná. Que loucura, cara. Que maneiro, cara. Que maneiro. E de fato, como eu falei pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar dessa história aqui, cara. Que fantástico, cara. Muito da hora mesmo. Caramba, eu não esperava por essa. Mas ok, cara, muito top, cara, assim, sem comentários, né, incrível o vídeo como sempre, bom, isso já era esperado no vídeo do Semideus, e espero que vocês tenham curtido aí, tanto quanto eu, cara, deixa nos comentários aí as opiniões de vocês, que eu tô doido pra ler, e se vocês já tinham ouvido falar dessa história, principalmente dessa última, que realmente me pegou desprevenido, tá bom? Então, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tamo junto, é nóis.